Olá, caros amigos, estou de volta ao canal Ciência contra o Crime, do meu grande amigo Claudemir Dias. Me reapresentando, sou o perito criminal Cássio Tione, aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, onde atuei por 23 anos. Hoje em dia, trabalho como perito particular, assistente técnico em processos judiciais e também como professor. No dia 23 de junho, publiquei na newsletter do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulada Fonte Segura, um segundo artigo que encerra a nossa análise sobre o caso de repercussão que envolve um delegado do estado de São Paulo. É esse texto que vamos reproduzir praticamente na íntegra a partir de agora. O título deste artigo é O Delegado, a Modelo e o Show de Horrores, parte 2. Na matéria, o trecho escolhido para destaque trazia a frase: vários laudos estão sendo produzidos para apurar a morte da mulher em São Bernardo do Campo. Qualquer conclusão antecipada sobre o caso não passa agora de especulação. O artigo começa agora. O vídeo desta semana dá continuidade à abordagem sobre o caso que envolveu um delegado de São Paulo e uma modelo gaúcha, cujos fatos, ocorridos no dia 20 de maio, na cidade de São Bernardo do Campo, culminaram com a morte da modelo e com o delegado ferido. Nosso foco, conforme publicado na semana anterior, será abordar o que há de concreto até agora, esclarecendo o alcance possível que pode ser esperado em relação aos trabalhos periciais. Inicialmente, importa lembrar que todas as vezes que uma ocorrência desta natureza está em discussão, o ponto focal que envolve o fato é o que nós denominamos de estabelecimento de um diagnóstico diferencial deste fato. Neste caso, uma distinção entre homicídio e suicídio da modelo. Estamos diante do que costumo denominar um caso limítrofe, daqueles em que os peritos designados terão pela frente não apenas muito trabalho, mas trabalho sob pressão. Estabelecer o diagnóstico do fato implica em concluir o laudo de exame de local de morte violenta com expressões como essa: diante do exposto e analisado, concluem os peritos tratar-se de. A complementação da frase, neste caso, somente pode ser feita por duas palavras. Apenas uma delas fechará a redação: homicídio ou suicídio. A importância é tamanha que, após o emprego de uma delas, o laudo expedido vai direcionar toda uma sequência investigativa e probatória, orientando um indiciamento ou não do envolvido. Mas alguém poderia perguntar: podem os peritos não concluir? Sim. A conclusão está diretamente relacionada aos elementos materiais que terão em mãos para fazer a sua análise. Eles podem, ao final, continuar com a dúvida. Neste caso, porém, diante da riqueza de vestígios e elementos materiais esperados pelas revelações já apresentadas em relatos, em depoimentos, bem como aqueles explorados pela mídia, considero pouco provável que não tenhamos um diagnóstico diferencial. De concreto mesmo, até aqui, há um boletim de ocorrência, amplamente divulgado na mídia e nas redes sociais. E a informação
de que o laudo necroscópico da modelo estaria pronto. Na verdade, isso é quase nada. Mas vale aqui a cautela em comentar ou antecipar qualquer opinião não fundamentada. Algo tão comum nestes casos midiáticos. O laudo necroscópico, ou também chamado cadavérico, da vítima, sequer foi efetivamente divulgado, embora certamente já exista uma versão que muito provavelmente será complementada com aditamentos esperados, por exemplo, em relação a resultados toxicológicos, que requerem mais tempo para serem produzidos. Mesmo sem o laudo necroscópico divulgado oficialmente, a polêmica já começou. Laudo descarta a hipótese de suicídio da modelo. Trajetória da bala mostra que o tiro que matou Priscila Delgado não partiu dela. Quanta desinformação! Prestada pela manchete desta matéria veiculada por um site. Em primeiro, o laudo necroscópico em si não vai falar em suicídio ou homicídio, e sim em causa de morte. Claro que ao descrever o trajeto, que é o termo correto para o percurso de um projétil de arma de fogo no interior do corpo, teremos como cruzar essa informação contextualizando-a com toda a cena do crime e demais vestígios. Mas não podemos bater o martelo para uma hipótese. Sejamos claros e objetivos. Vejam o que esperar neste caso em termos de informações e laudos técnicos. Sobre o laudo de exame de local de morte violenta, ele vai descrever todos os vestígios encontrados na cena do fato, discuti-los e buscar oferecer um diagnóstico diferencial da morte da modelo, homicídio ou suicídio. Deverá ainda propor uma dinâmica possível que explique os detalhes em questão, e que aqui são muitos. Sobre o laudo necroscópico efetivamente já falado, tratará da causa da morte da modelo, detalhando todas as lesões encontradas, estruturas e órgãos atingidos, número de projéteis que a atingiram, bem como o trajeto dos projéteis. Importante também será a definição da distância do disparo, elemento muitas vezes indicativo da etiologia do evento. Em suicídios, tiros encostados ou muito próximos à região anatômica atingida são esperados. O laudo de lesões corporais do delegado vai descrever todas as lesões e demais detalhes envolvidos em sua produção, tais como instrumentos. E ainda vai falar da gravidade destas lesões. Já o laudo ou os laudos de balística vão esclarecer qual ou quais armas foram empregadas no fato, apresentar todos os confrontos balísticos, e aqui um detalhe, eles podem ser feitos em projéteis e também em estojos deflagrados. Todas as armas não empregadas também serão examinadas quanto à sua eficiência, e aquelas apreendidas, e aqui uma observação, quase um arsenal de guerra, serão também descritas e examinadas quanto ao critério de eficiência. Sobre os laudos toxicológicos, devem mostrar se essas pessoas envolvidas traziam em seu corpo vestígios de álcool e drogas. Ainda podem surgir outros laudos, e trago a convicção que nesse tipo de caso a probabilidade é grande. Um laudo de reprodução simulada, por exemplo. Esperem para ver um momento midiático. Dificilmente não teremos uma versão apresentada pelo delegado sendo reproduzida. Chegamos ao final. Portanto,
Com tanta informação ainda sendo produzida e não divulgada, fica a questão. Quem quer apostar numa versão? Sintam-se à vontade. Lembrando que os interessados podem acompanhar a newsletter do Fonte Segura pelo link fontesegura.org.br e ainda que não deixem de assistir esse canal, aproveitem também para deixar o seu like e acionem as notificações. Até breve.